ou eu encontro uma dificuldade ou duas e acabo não fazendo, né? Não me jogando no mundo para isso. Quanto mais novo eu sou, com deficiência ou não, melhor eu tenho chance de me arriscar, desde que eu tenha Certo. alguém que possa me ajudar a sustento, né? Quando eu sou mais velho, eu tenho que ser alguém que sustenta uma casa, aí fica mais difícil. E aí, tudo bem, então? Tudo certo. Será um prazer conhecer você, viu? Imagina, deixa eu me apresentar então para a gente começar a trocar essa ideia. O meu nome é Cristiano, eu sou aqui de Santos. Não torço pro Santos, cara, acho um time tão feio. Torço pro Corinthians. E eu tenho deficiência, né? Não sei se você já notou, eu tenho deficiência na minha fala, na minha dicção e tenho deficiência na minha coordenação motora. E essa deficiência eu tenho desde nascença, né? Eu nasci com essa deficiência. Então, resumindo um pouco a história, a bolsa da minha mãe estourou em casa, né? E eu acabei nascendo em casa. Então, meu pai precisou correr atrás da ambulância e a ambulância demorou meia hora para chegar para poder resgatar eu e minha mãe. Nesse percurso, a bolsa da minha mãe estourou e, por conta disso, aconteceu de eu ter a paralisia cerebral. E eu sempre tive a minha vida normal, né? Fiz muito tempo de fisioterapia na Casa da Esperança, não sei se você conhece, na Casa da Esperança aqui em Santos. Fiz um pouco lá em São Paulo. Fiz acho que uns 12 anos de fisioterapia. Fisioterapia basicamente me transformou em outro cara. Se não fosse ela, eu não ia andar, não ia falar, não ia poder ter uma vida normal que eu tenho. Eu sempre estudei escola pública, né? Desde a primeira série até o ensino médio. E depois comecei no mercado de trabalho. No mercado de trabalho eu sempre fui pela lei de cotas, que é a lei que ajuda as pessoas com deficiência a ser inseridas nesse mercado. E eu nunca tive dificuldade de arrumar emprego. Sempre tive uma certa facilidade. E de um tempo para cá, venho percebendo não. As pessoas com deficiência vêm me perguntando por que eu tenho facilidade e elas têm dificuldade. Eu achava que era por conta da minha deficiência leve, né? Porque é uma paralisia, eu consigo fazer tudo. Tudo que você possa imaginar, eu faço. Só que as pessoas que têm deficiência severa, né? Cadeirante, pessoa com deficiência visual, auditiva, têm dificuldade. E elas acham que é por conta da deficiência. E analisando assim, que a gente fala que análise de currículo, ajuda elas a passar numa entrevista de emprego, ajuda na questão comportamental, vou te falar depois mais do projeto que eu tenho, eu percebo que não é por conta da deficiência, sim por essa conta de não estudar, por conta de não correr atrás da bola. E eu queria te perguntar nessa questão, como que você vê a lei de cota atualmente, se você vê que ela deu uma ajuda, que ela não ajudou muito, nesses 28 anos ela foi boa, não foi ruim, o que pode melhorar nela? Só para começar aí o bate-papo. Então, eu particularmente, eu considero que a lei de cotas, no caso do deficiente, da pessoa com deficiência, é necessária. Eu acho muito necessária porque, apesar de algumas empresas estarem mudando o seu comportamento, para que esse público possa ser inserido, às vezes, mas nem reinserido, às vezes inserido no mercado, ele precisa dessa ajuda. Deixa eu dar um toque para você. Eu faço parte do Lar Espírita Mensageiros da Luz, que abriga crianças com deficiência. Eu nasci lá dentro, né? O lar tem 51 anos, eu tenho 50, vou fazer 50. Então eu conheço, aliás, com deficiências mais fortes que a sua, né? Uma que tem uma deficiência que está até hoje lá, que se comunica verbalmente, é a Pica. Um dia, se você quiser, você vai lá e vai conhecer a Pica. Ela anda, ela conversa, só que ela tem um raciocínio de mais atrasado, talvez de uma criança, um adolescente. Tá? Ela tem 53 anos ou 55 anos, uma coisa assim. Então, falando de deficiência, paralisia,
deficiência desse tipo eu conheço, né? Eu convivo com isso. De qualquer forma, no caso genérico, a deficiência em si, como, e você deve ter vivido esse tempo, quantos anos você tem? Tenho 33. Então, o que acontecia lá atrás é que existiam as pessoas com deficiência, as pessoas só não saíam na rua. Sim. E de um tempo para cá, eu vou falar de uns 10, 15 anos, começaram a sair na rua, principalmente as pessoas com paralisia cerebral. Não é o teu caso. Como você disse, você tem mobilidade, você se expressa muito bem. Então eu conheci um poeta, acho que ele já faleceu, que ele tinha até um pouco mais de dificuldade de falar, mas ele escrevia muito bem, era santista, que agora eu não lembro o nome dele. E na década de 80, em Santos, ele escrevia muito bem, ele tinha até dificuldade de locomoção como um todo, andava de cadeira de rodas. A gente entende o que ele falava às vezes com um pouquinho de dificuldade, mas ele escrevia que era algo assim, mas muito bonito. Então, assim, o que acontece? Com essa questão das pessoas irem, mesmo as pessoas com problemas de visão, de audição, e os de paralisia que demoraram mais para ir para a rua, principalmente porque os pais não queriam expor os filhos, alguns são dependentes até o final da vida, né? Lá no Mensageiros a gente tem agora uma que tem 63, 64 anos, por exemplo. Então, os pais morreram, né? E aí não tinha condição das primas cuidaram dela, porque eram primas com uma certa idade. Então, são pessoas diferentes. Por quê? Porque elas são de total dependência, ok? Só que quando você pega o seu caso, e outras pessoas que têm uma deficiência, que têm condição de serem inseridas no mercado de trabalho, eu ainda sinto uma discriminação. Eu me lembro do Luciano Max, que foi presidente do Condef aqui. Hoje ele não é presidente, mas ele faz parte. Acho que você conhece o Luciano? Sim. Então, Não, ele falava assim... não te trocar ideia, mas eu sei quem é. Não, qualquer dia eu te apresento ele. Gente boa, bem. O Luciano falava assim, né, tem uma palestra que ele deu pela BRH, no qual eu faço parte, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui na Baixada, há uns 3, 4 anos, e ele falava assim, o duro é você ter um pessoal entrando em contato com a gente, que tinha os currículos das pessoas com deficiência, e ao invés do pessoal falar assim para a gente, eu preciso de profissional para trabalhar na área financeira, ou de estoque, ou recepcionista, ele fala assim, eu preciso de 3 cadeirantes, 2 surdos e um, entendeu? Então era assim que era feito. Então parece que eu ia pegar no estoque, ele brincava assim, pegar no estoque tanto surdos quanto deficientes visuais, quer dizer, não é isso que se vê, né? Naquela época ainda tinha esse ponto, ou seja, eu achava como profissional de uma empresa, já que eu preciso, por causa da cota, colocar alguém na empresa, eu imaginava como profissional que talvez alguém com deficiência visual se encaixaria melhor naquela função, entendeu? Não que a pessoa fosse qualificada para uma função independente da deficiência que ela apresenta. Então, isso mudou com o tempo, mas ainda não tá tão diferente. Algumas empresas ainda têm dificuldade. As empresas maiores têm uma política muito mais forte sobre isso, tem um trabalho de mudança de cultura dentro da empresa para poder não só contratar, mas como inserir essas pessoas de forma natural no ambiente de trabalho. E outras empresas estão aprendendo a fazer isso. Mas ainda sinto que a lei de cotas para pessoas com deficiência acho necessária, para que ajude esse pessoal a entrar. Só que, por outro lado, eu vejo uma outra coisa aí, que não sei se é um impedimento isso, ou se é um receio das pessoas com deficiência. E aquelas que recorrem àquela verba que tem direito. O BPC, benefício, prestação contínua. O benefício. Isso. Às vezes tem medo de entrar no mercado de trabalho porque não vai ter esse benefício, óbvio, porque vai estar produtivo e vai estar ganhando. Talvez porque o benefício vai ser maior, bem maior do que vai receber, no valor líquido às vezes.
ou por causa da instabilidade e tal, e depois perde, tem que recorrer de novo, porque acaba ficando desempregado, né? Aquela coisa toda. Então, eu acho que é um outro lado que precisa ser trabalhado. Ou seja, eu não acho... eu estou tendo uma resposta, mas a minha resposta é muito simplista. Eu acho que tem muito mais coisa aí dentro, entendeu? Mesmo não sendo alguém com deficiência. Eu me colocando muito no lugar de quem é, e entendendo um pouquinho a realidade das empresas, que também tem uma outra dificuldade, que é a questão física, estrutural e cultural para receber as pessoas dentro desse ambiente. Tá, beleza. Pela parte que tu entende de RH, de recursos humanos, qual a dificuldade que tu percebe assim que os recrutadores têm? Ou na hora de entrevistar, ou se de fato eles escolhem a deficiência, que nem você deu um exemplo aí, cadeirante, surdo, deficiência visual. Porque assim, eu nunca eu ouvi boatos que alguém fala que o pessoal de RH escolhe, mas eu nunca vi ninguém assim diretamente fazer isso. Isso existe, isso não existe, isso só são boatos. Como a gente está lidando com pessoas, tudo é possível, né? Mas Sim. nada é relatado. Deve ser velado isso, entendeu? É porque eu percebo assim, ô Paulo, tipo assim, a lei de cotas, quando chega nas 100 pessoas, você tem os 100 funcionários. E a gente, eu até brinco, eu estou conversando com o Serginho que a gente tem, somos brasileiros, e a gente tem dificuldade de comprar o presente de Natal antecipado. A gente espera chegar no dia 24 de dezembro para ir lá no centro de São Vicente e comprar o presente de Natal. Onde eu quero chegar? Eu percebo que as empresas esperam chegar na cota de 100 pessoas para elas começar a buscar a pessoa com deficiência. E aí ela vai Sim. primeiro que aparece. Então, tipo assim, aquele cara ali, ele tá andando, então eu vou pegar ele. Aquele cara ali, sei lá, consegue fazer tudo um pouquinho, a deficiência dele é mais leve. Vou pegar ele. E aí as pessoas não são escolher pelo perfil, e sim pela deficiência. Então, tipo assim, se você sabe que você não tem capacidade de botar uma rampa, de botar um elevador, de botar um piso tátil, você vai lá e fala assim, pro, sei lá, para agência de emprego, eu quero o Cristiano que tem uma deficiência leve, é mais fácil de a gente aqui do que, sei lá. Não vai precisar desse suporte todo, né? Sim, entendeu? E aí, tipo assim, aí eu percebo um preconceito, porque aí não adianta nada. E chega lá o pessoal que tem deficiência severa e fala assim para eles, pô, estuda, faz faculdade, faz inglês. Se na verdade alguém que vai contratar tem essa jogada, pô, eu estou pensando muito, porque se eu não contratar, vai vir o Ministério do Trabalho, vai me dar uma multa. Então, eu vou pegar o primeiro que aparecer aqui, que tem capacidade de exercer qualquer função, que nem você falou de almoxarifado, que tem que pegar peso, né? Um pouquinho de peso, mas tem que pegar. E aí facilita para a empresa, né? Mas para quem quer trabalhar, para quem tem condições de trabalhar, dependendo da deficiência, acaba não conseguindo a vaga. Então, eu acho que o negócio vai ser melhor, Cristiano, quando a gente fizer o seguinte: tanto as empresas quanto os candidatos aí, as empresas colocam vaga tal, né? Preciso de pessoa para tal vaga. E não precise colocar se a pessoa tem deficiência ou não. Se ela for se candidatar, ela se candidata. Se ela for uma pessoa que tem uma deficiência, quando ela for contratada, ela vai cumprir a questão, no mínimo, ela cumprir a questão das cotas que a empresa precisa. Mas ela vai fazer parte do corpo da empresa porque o perfil dessa pessoa foi um perfil que foi adequado àquela função, àquilo que se precisa. Esse é o meu sonho, né? É que não precise falar esse tipo de coisa. Porque tem duas coisas. A empresa, se ela não coloca que a pessoa, que a vaga é para deficiente, dificilmente alguém com deficiência vai se candidatar à vaga. É muito difícil isso acontecer. Porque o que me parece é que a pessoa com deficiência acha que não vai ter nem chance porque a vaga não é específica. E fica aquela coisa tá sempre, o time está sempre fresquinho porque vende mais, sabe aquela coisa? Sim. Eu faço, fica no G, só que em vez de ser um
um ciclo virtuoso vira a ser um ciclo vicioso. Ele não dá essa oportunidade. Então, eu vou me candidatar se a vaga for específica para a pessoa com deficiência. E eu sinto que a nossa região ainda está muito engatinhando em relação a isso. Engatinhando demais. Como você disse, são pouquíssimos os lugares que contratam os profissionais e aproveitam que também contratam pessoas com deficiência como algo natural no processo, antes de precisar cumprir uma cota. Se as empresas que começam com esse raciocínio têm uma visão de cidadania, ela pode ter 50 funcionários. E ela vai contratar alguém que, de repente, a pessoa tem, não interessa, síndrome de Down, tem um problema físico, um problema mental, por exemplo, que são características, né? Que não interessa. É uma deficiência específica. Mas não é a deficiência que vai determinar, e sim o que é preciso fazer. Porque antigamente, uma das coisas que hoje é mais difícil acontecer porque é percebido, já é normatizado isso, uma coisa que acontecia antigamente é que as pessoas queriam colocar surdos em lugar de produção com alto barulho, com barulho muito alto. Isso prejudica a pessoa, porque acho que a pessoa não ouve, ela não vai ter problema. Ela vai ter que usar equipamento. Do mesmo jeito. Certo. Porque a vibração, outras coisas que estão envolvidas nisso. Então, é uma ignorância no sentido de não conhecer, achando que eu saberia o que fazer e colocar. Não, sou uma pessoa especialista nisso, para dizer que a pessoa está numa função específica de acordo com a sua deficiência. Okay? É claro, dependendo do tipo de deficiência, pode ser perigoso para a pessoa trabalhar naquela função. Aí eu concordo. E aí precisa ter um engenheiro de segurança, um médico de saúde ocupacional para estar junto e verificar isso. Apesar que algumas situações são até óbvias. Se a pessoa às vezes não tem uma mobilidade muito grande, pode acontecer um problema e ela não tenha rapidez para sair do ambiente, talvez, não sei se é isso. Tá? Mais ou menos isso. Então, assim, dizer assim, primeiro, que você tinha perguntado lá atrás, que as empresas escolhem, como eu falei, eu não sei, porque assim, isso talvez seja velado por algumas pessoas que façam isso. Como eu posso dizer o seguinte, faço uma triagem, quero só homem, aí vem homem e mulher, eu só escolho homem, porque pronto, eu não digo que eu quero só homem. Entendeu? Não quero pessoas casadas, não quero pessoas com filhos, eu não digo que eu não pode ter filho. Se eu fizer isso, eu estou fazendo crime. Eu não posso dizer que a pessoa não pode ter filho, não tenha filho. Aí eu vou e tiro da seleção as pessoas que não têm filhos, que têm filhos, por exemplo. Então, assim, isso pode ser feito porque as pessoas são seres humanos, né? E às vezes por orientação interna ou por visão tacanha, acabam não fazendo, ou, desculpa, usando esse tipo de comportamento. Mas dizer para você que eu conheço casos de pessoas que deliberadamente fazem isso, eu estou mentindo. Não que não tenha. Eu não vi nenhum caso de alguém dizer assim, eu faço isso. Acho que a pessoa nem fala se faz, entendeu? Para não ficar feio. Sim, beleza. Mas eu tenho visto que está melhorando. Eu percebo muito, Paulo, assim, no projeto que eu tenho, eu percebo muito que as pessoas com DRH também têm dificuldade na divulgação de vaga, porque elas falam que elas não encontram pessoa com deficiência. Eu tenho um grupo aí de 5.000, 6.000 pessoas com deficiência, cara, em todo o Brasil, mas que não encontram pessoa com deficiência. Eu não sei se vai ajudar na divulgação da vaga, se está na forma de se expressar, porque não encontra as pessoas com deficiência. Em várias entrevistas que eu já fiz aqui de pessoas pegar, a pessoa fala, não encontro essas pessoas. E, eu sei que às vezes você, tipo assim, a questão da divulgação tem que ser diferente ou não? Ou é questão de salário? Eu acho que é questão de chegar a esse pessoal, porque às vezes você não encontra por causa da função. Então, por exemplo, você pega uma função técnica e aí você contrata como uma vaga para PCD. E aí você não encontra na região porque não tem pessoas qualificadas com essas características. Não importa o tipo de deficiência, não tem. E aí
você não completa a vaga. Então, às vezes, acontece esse tipo de coisa. Então, por exemplo, vai pôr na parte operacional e aí não consegue. Ou, às vezes, também é questão de divulgação. Então, hoje, utilizando os recursos que a gente tem disponíveis hoje, pegando uma plataforma como o LinkedIn, que cada vez que é uma plataforma de uma rede social empresária de emprego, de negócio, onde a pessoa pode colocar suas informações. E eu não acho, eu não tenho certeza, mas não sei se tem alguma, não acho que não tem um lugar específico para colocar se você é PCD, por exemplo. Mas você pode pôr desculpa te cortar, mas quando eu ajudo eles, o que eu faço? Peço para eles colocar o nome, o tracinho e a sigla PCD. Porque a pessoa vai ver que ele é um PCD. A descrição da deficiência também. Porque fica mais fácil. Eu vi algumas pessoas que colocam isso, fica mais fácil de identificar. Porque, por exemplo, tem um erro que as pessoas colocam na descrição lá, que é, por exemplo, em busca de colocação. Quando você coloca isso na descrição, eu não te acho, né? Porque eu não sei que função que você tem. Então, o que a gente coloca para o pessoal é assim, nunca coloque que você está em busca de na descrição, porque ali é campo de pesquisa do LinkedIn. Tem que colocar qual é a tua área de atuação. E quando você coloca PCD, isso vai ajudar, porque vai listar os profissionais, e quando o pessoal de RH for olhar, ele vai olhar que é PCD, e aí, de repente, ele fala assim, interessante, vou buscar esses profissionais também. Eu acho que aí fica uma possibilidade, estou imaginando eu aqui, essa plataforma e outros recursos, no qual o profissional, independente se é uma vaga específica, dele poder também utilizar de busca de profissionais com essas características também para outras vagas. Mas se for específica, também, mais ainda. Mas a tua dica é muito boa. Fica bem visível para a gente enxergar lá, no caso de uma plataforma como essa. Mas, assim, realmente ainda estão com dificuldade. O que se recorre, às vezes, é muitos grupos de WhatsApp ou grupos de pessoal de RH, onde um pergunta, estou procurando alguém para vaga tal que seja PCD. Existe currículo? Alguém pode passar currículo? Conhece profissional? E aí essas trocas acontecem de alguma maneira. Mas também tem um detalhe, desculpa te cortar de novo, tem um detalhe que eu falo muito para as pessoas que têm deficiência nos grupos, é o seguinte, às vezes vai lá e fala assim, preciso de PCD, põe lá. E às vezes o cara que não tem nada a ver com aquele perfil que você está buscando, só por conta dele ser PCD, ele vai mandar o currículo lá. Aí você vai olhar e fala, puta, esse cara aqui, ele é PCD. Porque o perfil dele não é o perfil que eu estou procurando. Aí você tira... Porque é normal você tirar ele fora, porque não está normal. Buscando. O que eu estou falando aí... Aí ele fala pra gente aqui, o Sérgio, cansado de ouvir também. Pô, mas eu sofri preconceito, eu sofri discriminação, porque eu fui rejeitado. Não tem nada a ver. O que tem a ver... Não. O perfil não tem a ver com vaga, com uma pessoa que não tem deficiência também. Então, aí eu vou falar uma coisa importante, e o pessoal que for ver o nosso papo aqui tem que levar isso em consideração. Esquece que você é uma pessoa que tem deficiência, a pessoa que estiver vendo isso aqui. Lembra que você é um profissional. E qual é a sua qualificação para isso? O que você buscou aprender, estudar, estagiar, por exemplo, fazer estágio, para que você ganhe alguma experiência, ou como profissional aprendiz, por exemplo, para que você tenha a condição de ter qualificação e também buscar um pouco de experiência. Porque quando as empresas hoje estão buscando aquelas que já têm essa estrutura bem colocada, elas pensam assim, eu tenho uma vaga de assistente administrativo e essa vaga é para PCD, mas a vaga, primeiro, é de assistente administrativo. Se você não pode ser assistente, não adianta, não existe discriminação. É questão de qualificação. Faltou qualificação. Agora, o que acontece, que é uma coisa que a gente estava falando, às vezes tem pouca gente para alguns tipos de qualificados para alguns tipos de função. Essa, às vezes, dificuldade que o pessoal do RH tem, por isso quando busca entre os colegas de outras empresas, alguém tem indicação de pessoas dessa função que sejam PCD? Sim. E aí, quando se indica,
alguém de RH indica para o outro de RH, ele só indica quem, pelo menos no currículo, ou se fez entrevista, alguém que seja dessa área. Ele não vai pegar o bolo de currículos que ele tem, ou de e-mails que ele recebeu de PCDs, eu acho isso horrível, né, falar dessa forma, e mandar para um colega. Não é isso que vai fazer. Mas aí tem aquela questão que eu falei bem no comecinho, que eu até brinquei do presente de Natal. Por quê? Como as empresas sabem que precisa contratar, se não contratar vai perceber a multa, esse tipo de visão o PCD também tem. Então ele pega e fala assim, pô, eu vou mandar meu currículo porque eu sei que ela precisa de mim. Porque se ela não me contrata, quem se ferra, desculpa o termo, é ela, não sou eu. Então eles têm essa mentalidade. Então ele meio que fica de boa, entendeu? Vou mandar esse currículo aqui, mas é para assistente administrativo. Assistente administrativo, no mínimo, vai ter que ter uma faculdade, vai ter que saber mexer bem no Excel. Muitos precisam de saber inglês, que não é básico. E muitos currículos que a gente pega, o cara não sabe não tem nem ensino médio, não sabe nem escrever direito, mas ele quer a vaga de assistente administrativo porque ele é PSD. Entendeu? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ele talvez entre como auxiliar administrativo, no qual, por exemplo, exige, se ele tiver ensino médio, porque é uma exigência de qualificação para a função, se ele tiver, né? E a partir daí ele pode se desenvolver na empresa e crescer lá dentro para poder com qualquer pessoa, analista, com qualquer pessoa. Esse é o ponto principal. O que pode acontecer, Cristiano, é assim, por falta de profissional, eu promovo alguém e aí coloco alguém com uma função menor porque eu não tenho gente mais qualificada PCD para colocar numa função como essa, entendeu? Aí colocaria numa vaga de menos qualificação. Porque eu sou obrigado a ter profissional dentro da empresa, senão eu vou pagar multa. Esse é o ponto. E aí tem esse que eu falei, é um e outro. Tanto acontece, algumas empresas têm essa dificuldade, como os profissionais que não se qualificam. Então, de qualquer forma, é importante pesquisar no mercado. Em dezembro, se não me engano, foi em dezembro, teve um grupo de empresas aqui na região que fez um encontro no começo de dezembro para dar orientação para currículo, para entrevista, para comportamento, só para PCD. Eu não sei quantas pessoas foram, mas eu repliquei, inclusive, com o pessoal. Então, eles fazem isso por quê? Porque já se faz muito para o pessoal em geral. Por exemplo, a gente da BRH participou de pelo menos 2 ou 3 eventos que a Codesp fez junto em parceria com outras instituições, por causa das demissões que aconteceram em vários níveis, de várias empresas, para orientar sobre alguns aspectos profissionais. Currículo, entrevista, visão de futuro do mercado para saber onde é que eu posso me encaixar. Então, cada um entrou com uma visão dessa. E isso não dependia de a pessoa ter deficiência ou não. É para profissional. Particularmente no evento que eu fui, olhando, eu não achei ninguém que tenha deficiência visível, né? Assim, com facilidade ali no grupo. Mas foi aberto. Não existia restrição para isso. A não ser que a pessoa fosse surda, não tinha libras lá. E, fora isso, se ela pudesse ouvir, mesmo que ela não enxergasse, todas as palestras foram faladas de uma maneira que era possível entender e tal direitinho. Então, é claro, em alguns casos, o tipo de orientação para esse profissional, alguns tipos de deficiência precisa de uma estrutura para poder até orientar melhor. Mas, de qualquer forma, volta ao que a gente estava falando. Nós, como profissionais, precisamos cuidar da nossa qualificação e ir atrás do que existe de disponível. Existem, às vezes, políticas públicas para isso. Outros desenvolvimentos não tem. Para quem não sabe, política pública, né, ações do governo local que auxiliam em capacitação, em ter currículos de pessoas, no caso de PCDs, para dar preferência das empresas poderem buscar. Por exemplo, o pessoal lá da Delegacia de Trabalho. A Prefeitura de Santos tem, a gente faz parte lá da BRH do Conselho de Emprego, né, que é o Com Emprego e Trabalho.
E várias coisas são feitas lá. Inclusive, tem entidades que participaram lá e também ajudam o pessoal que está nela, né, que faz parte da entidade, a se colocar porque são pessoas com deficiência. Então, eles também têm feito essas ações. Então, às vezes, a dificuldade profissional vai procurar uma entidade que representa, porque às vezes, se é uma entidade que representa aquilo que você faz parte, de repente eles têm melhor forma de caminho para você chegar lá, ou até de qualificar. Né? Eu lembro que lá das moças secas eu tinha alguns tipos de qualificações específicas, né? Não tem todas, mas tem algumas de qualificações, e algumas entidades fazem esse trabalho. O próprio Condef chegou a fazer esse tipo de trabalho, não só de pegar os currículos, organizar por função, mas ter alguns trabalhos com algumas empresas e fazer convênio com empresas para qualificar algumas pessoas para poder fornecer mão de obra para essas empresas. Entendeu? É uma maneira também do pessoal buscar. Agora, independente disso, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. Sim. E você é um exemplo disso, né? Então, é uma diferença. Vamos seguir aqui. Deixa eu te perguntar sobre a PL. Não sei se você ficou sabendo da questão da PL. Eu tenho até uma colinha aqui. PL 6159 de 2019, que o Paulo Guedes, já o ministro da Fazenda, falou que vai desobrigar as pessoas, as empresas a não contratar mais pessoas com deficiência. Em troca disso, as empresas vão ter que pagar uma taxa para o governo, para a União. Não sei se você ficou sabendo dessa história, dessa entrevista. A história eu soube, eu não li o material. Eles querem criar políticas públicas de qualificação e desenvolvimento para as pessoas, para que elas sejam inseridas no mercado. Essa é a ideia, não é isso? Não, a ideia é as empresas não serem mais obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Em troca, as empresas vão ter que pagar como se fosse uma taxa para o governo para ajudar nessa questão de associação, essa questão de reabilitação, enfim. Então, é isso mesmo. Eles vão pegar esse dinheiro e utilizar para poder qualificar, para ajudar o pessoal a se colocar no mercado. Foi o que eu entendi da PL. Eu não li o material. Eu acho que, como toda ação, precisa ser bem estruturada, porque no começo, quando você faz algo como esse, você deixa o pessoal, se você não fizer uma ação de retaguarda muito grande, para ajudar as pessoas com deficiência a se qualificarem e tal, e as empresas, uma questão que a gente está falando de algumas delas, com relação a preconceitos, o negócio tende a piorar, não vai ajudar. Aí tem um tempo para isso acontecer. Então, acho que, na minha visão, isso tem que ser paulatino, não pode ser de uma vez só. Agora, o bom é que empresas maiores já estão se conscientizando disso há algum tempo e já tem dentro da sua estrutura uma cultura nesse sentido. E aí, independente de ter cotas ou não, eles vão contratar. É porque eu acho que as empresas maiores também, elas têm elas têm mais dinheiro, e para elas incluir é mais fácil, porque elas já estão nessa remada há muito tempo. Eu já trabalhei em empresa grande e já trabalhei em empresa pequena. A empresa pequena sempre vai contratar para preencher a cota. A empresa grande vai contratar para fazer a inclusão. Então, ela vai botar o cara lá, se o cara precisar de um leitor de tela, vai ter. Se o cara precisar de uma rampa de acesso, vai ter. Se o cara precisar, sei lá, de um banheiro adaptado, vai ter. Uma empresa pequena, ela não tem essas condições ainda. Então, tipo assim, ela contrata para tirar o dela da reta do que fazer a inclusão. Ela quer fazer a inclusão, mas ela ainda não consegue. Não porque ela não quer, mas ela não consegue. Ela não tem dinheiro para isso. Ela tá... Sim, concordo. Entendeu? Concordo. Acho que tem que ser dado condições para essas empresas poderem fazer esse tipo de coisa. Até porque existem todas as exigências que são dadas até para abrir um comércio. Para você atender cliente, você precisa ter esse tipo de adaptação, né? Algumas delas, né? Ter banheiro acessível e tal. Então, de alguma forma, algumas coisas você já tem como pré-requisito para o cliente. Então, você já tem como pré-requisito para o funcionário. É óbvio, você tem uma entrada muito pequena, uma estrutura pequena, você não vai ter um cadeirante que às vezes não entra.
com facilidade uma empresa que não atende público, né? Ela tem uma estrutura interna. Aí fica mais difícil você ter alguém com esse tipo de deficiência até que eu consiga fazer uma reforma e ajustar isso. Aí eu vou ter que, nesse caso, eu não vou poder aceitar pessoas que usam cadeira de roda porque a pessoa não entra, né? Tem essa dificuldade, não é isso? Mas isso são adaptações. Eu não sei que estudo que o governo fez, ou se houve estudo para isso, ou se isso é só uma desoneração, é para diminuir custo, para facilitar para as empresas, mas eu acho complicado isso, o impacto que isso pode dar na questão social. De qualquer forma, o que acontece? Você não consegue colocação, vai recorrer ao governo para ter o benefício. Pronto. Tá? A diferença é que você não vai O salário mínimo, você né? vai ter que ter o mesmo valor. Essa é a diferença. E alguns fazem bico, alguma coisa que posso fazer para complementar o valor, desde que contratem essas pessoas para fazer os tais dos bicos, né? Ela tem a condição de fazer. Fora isso, fica nisso. Então, isso tem que ser muito bem estudado na implantação para que não crie um caos social, né, para esse grupo de pessoas. Mas o que eu percebo é que as empresas que vão no caminho da inclusão, elas não querem voltar atrás. Como a questão de diversidade, que hoje a inclusão está dentro disso. Várias empresas têm feito os estudos, porque hoje a diversidade é uma coisa interessante. Não dá para dizer assim, a pessoa com deficiência é um número menor, né? Aí se pegar a questão de diversidade, que diversidade é muita coisa, aí isso se torna um número maior, né? E aí eu tenho funcionários da empresa que, vamos falar, são negros, são orientais, vou até falar nesse caso, são índios, sei lá, isso só de raça. Vamos falar de questão sexual ou de orientação. Pô, de orientação nem se fala. Hoje, no trânsito, ele pode usar um nome social com facilidade de já mudar, então ele já tem umas facilidades para fazer isso. Aí você vai aumentando a quantidade de diversidade que tem. E aí, já que eu vou fazer para isso, eu faço para tudo. E não tem cota, não existe cota para isso. Você vai começar a não ter trans, não ter homossexual, não ter isso. Por quê? Não faz sentido nenhum, né? Como, por exemplo, não vou ter então pessoas com deficiência, porque isso me causa um problema, né? Se não tiver a cota. Essa é a diferença. O que eu vejo da diferença da diversidade do PCD é que a diversidade é um mundo maior. O PCD é uma questão de educação das empresas para que elas possam ser colocadas nas empresas. E, por outro lado, também é uma educação das pessoas com deficiência para elas perceberem que elas têm que se preparar para o mercado de trabalho ou buscar as opções que existem para isso. Então, assim, para mim não é uma resposta simples de vamos tirar isso, tirar a cota, acabou. Vamos ver, né, se isso realmente vai passar. Como é que isso vai tirar a cota ia piorar a situação, na minha opinião. Não está fácil. Agora tem um problema, em algumas regiões é muito difícil achar pessoas com deficiência para colocar em empresas. É bem difícil. Sim. Tem uma saída que, se você prova que a sua região não tem, você tem um laudo que é feito, o Ministério do Trabalho ele te isenta, porque aquela região não tem condição de achar pessoas com deficiência, ok? Mas são as exceções à regra. De qualquer forma, esse trabalho de cota fez com que muitas empresas e alguns governos locais se mobilizassem para ajudar a ter essas colocações. Porque eu ajudo tanto o cidadão como eu ajudo as empresas para que isso aconteça. Isso é uma necessidade. Porque eu, como empresa, pressiono o governo também. Eu, como pessoa com deficiência, pressiono o governo através dos meus representantes, que são vereadores e tal. E aí as coisas, né, de alguma maneira, são feitas, né? Então, tirar isso de uma vez só vai depender da região o que vai acontecer. Porque visão, né? Acho que mais contrata, né? E que tem mais gente também. Rio, Minas, São Paulo e Vitória eu nem digo tanto, mas é mais esse triângulo, né? Rio, Minas e São Paulo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você conversa com muita pessoa de RH, não sei se você conversa.
Quais as dificuldades assim, que eles têm na hora de contratar? Você percebe que eles te falam muito, se eles te falam. Quais são as principais dificuldades que eles têm? Algumas que eu até já falei aqui, a questão de encontrar alguns profissionais específicos para algumas funções, da questão de qualificação. Esse é um dos pontos, às vezes, assim, mais difíceis em alguns casos. Então, existe uma necessidade de funções específicas e não tem gente que esteja com PCD que tenha esse tipo de formação ou qualificação. Esse é um dos pontos mais críticos. Claro, dependendo da empresa, conseguir adequar a situação que a empresa tem à deficiência que a pessoa também tem. Então, às vezes, é aquilo que a gente conversou. Acessibilidade, por exemplo, né? Dependendo do tamanho da empresa, se ela não está pronta para receber alguém com alguma condição, ela realmente fica mais vulnerável ao processo e fala assim, bom, não posso contratar porque a pessoa não vai conseguir trabalhar, por exemplo. Então aí fica, esse também acontece alguns tipos de problemas. Acesso à empresa, tá. Então acesso, qualificação principalmente. Às vezes é buscar profissionais para alguns tipos de função que não se acha que seja PCD, por exemplo. Então esse é um dos casos mais frequentes que eu vejo. Tá, beleza. Tu percebe assim que no sistema de relatório, a gente tem muito relato disso, que as pessoas faltam na entrevista? A gente fez uma entrevista com uma pessoa lá de recursos humanos de São Paulo, foi uma ou duas empresas que falaram isso pra gente. E a pessoa, quando é eficiência, falta na entrevista de emprego. Então, ela marca a entrevista e não comparece. Você tem relato disso ou isso nunca... Não tenho, mas assim, isso acontece muito nos casos em geral. Independente de ser Com PCD, não. deficiência ou sem deficiência, entendi. Aqui por exemplo, já tive casos de fazer processo de entrevista de 8 pessoas num dia, irem 3. E confirmar no dia anterior, por exemplo. Isso em épocas recentes. Estou falando lá atrás, que estava com mais facilidade. Estou falando de época que o pessoal fala de crise. Você liga, falou, ó, confirmou no dia anterior, e a Confirmou pessoa o no dia seguinte horário. não vai e não avisa e não fala nada. Não fala nada. Já vi isso acontecer bastante. Eu não sei como eu nunca fiz um processo de PCD. Nunca acompanhei também. A gente vai acompanhar, o nosso grupo da BRH vai acompanhar bastante este ano, junto com o pessoal que faz, até para levantar mais informações. Porque a gente quer estar mais próximo do pessoal e ver o que a gente pode ajudar nesse sentido. E aí depois até posso te falar o que a gente tem de realidade aqui na região, tá? Então eu não tenho essa informação para você agora. E eu realmente nunca fiz um processo seletivo, porque eu faço isso pela minha empresa, específico para o PCD. Então não Mas tem você sabe como. como entrevista o PCD, as perguntas que você tem que fazer. Eu sei que o processo seletivo é igual. Eu estou falando porque eu já fiz treinamento, já fiz curso para isso. O processo é igual. O que muda é a pergunta sobre a deficiência, sobre o laudo médico. Você sabe de boa isso. Tranquilo, não, essa parte sim, né? Quer dizer, até para saber como é que está, se você tem o laudo, o que tem, quais são as limitações que você tem, para poder te dar condições para que você trabalhe. Isso sim, isso sem Tranquilo. dúvida nenhuma. Me fala um pouquinho do teu projeto então, Paulo. O Sérgio comentou aqui comigo sobre o teu projeto que tu está iniciando ou já está na metade aí do teu projeto para PCD. Me fala um pouco dele. Então, na verdade, eu não tenho como te dar informação agora pelo seguinte, como a gente, lá na Associação Brasileira de Recursos Humanos, na nossa regional aqui da Baixada, nós fizemos nos últimos 4 anos, foi 1 ou 2 eventos específicos para pessoas com deficiência. E aí a gente, para esse ano, a diretoria, nós nos reunimos em dezembro, e vamos nos reunir de novo agora para que a gente vai fazer o nosso planejamento, onde a gente quer incluir a questão da diversidade como um todo e a inclusão esteja no processo também do pessoal com deficiência. E a gente está consultando as empresas para ver de que forma a gente pode fazer ações nesse sentido para que sejam mais efetivos. Porque se você faz um evento em si, é legal, é bonito, esclarecedor, mas e depois? Sai o que disso?
É claro que um evento como esse é interessante porque você conscientiza, né, algumas pessoas. Eu lembro que a gente fez, que no caso o Luciano foi como presidente, foi a vice-presidente, que ela é advogada também, tem um filho com deficiência, e teve depoimento de mãe falando, de filho, por exemplo, lá no campo, que o filho estava terminou a capacitação do campo, e ela foi recolocada numa empresa que tem esse trabalho. Ele foi escolhido e ele é cadeirante. Não sei outro tipo de coisa a situação que ele tinha, mas uma delas era cadeirante. E ele com a idade que ele tinha, você está falando de campus, então jovem aprendiz, né? Ou menor aprendiz. No caso era menor aprendiz. Deve ter uns 15, 16 anos. Isso aí. E ele conseguiu essa colocação numa empresa até grande e que gostaram muito dele na questão das características que ele tem do conhecimento, né? E também é aprendiz, então você tem um nível de conhecimento até aqui, né? Na verdade é muito mais a tua iniciativa, aquilo que você tem de capacidade do que conhecimento do que você é um aprendiz. Então eles abriram as portas para ele ser colocado. Isso faz uns 3 anos, 2 anos. Encontrei essa mãe em dezembro, novembro agora. E ela me reconheceu, eu também reconheci, eu falei, conheço você. Ela falou, então, a gente conversou. Ela falou, então, meu filho trabalhou, conseguiu, foi inserido, acho que ainda está lá, né, nessa empresa. Então, cresceu. Então, é uma questão de reconhecer ele como potenciais capacidades, porque ele é aprendiz. Então, esse é um outro ponto. A gente fala assim, eu preciso me qualificar. Se as pessoas são mais velhas, tem que estar qualificadas, né? Ou buscar qualificação. Se é uma pessoa mais jovem, começando adolescente, né, para cima, você tem a condição de ser aprendiz, menor aprendiz ou jovem aprendiz até 24 anos. Então, olha aí, também tem essa condição. E você pode ser um jovem aprendiz, um menor, com deficiência. Então, é uma maneira de se incluir também no mercado e aprender. Com isso, um ganho mais baixo, mas eu aprendo. É um investimento. Porque eu tenho a condição para isso, óbvio, né? E nesse investimento, eu vou vendo aquilo que eu gosto, porque tem algo importante, né? Vejo o que eu gosto de fazer, e aí eu vou me aprimorar naquilo que eu gosto de fazer. Então, esse é um outro caminho. Então, às vezes, talvez você que sabe mais do que eu, existe aquela coisa assim, pô, mas eu tenho as minhas limitações, caramba, as empresas não vão dar oportunidade, não vou nem ver, não vou isso, e aí fica aquela coisa do não vou fazer e não vou fazer, ou eu encontro uma dificuldade ou duas e acabo não fazendo, né? Não me jogando no mundo para isso. Quanto mais novo eu sou, com deficiência ou não, melhor eu tenho chance de me arriscar, desde que eu tenha alguém que possa me ajudar a sustento, né? Quando eu sou mais velho, eu tenho que ser alguém que sustenta uma casa, aí fica mais difícil, né? Usando essa lógica, né? Claro, sem dúvida nenhuma. E aí que tem deficiência ou não, né? E aí eu entendo que quem tem deficiência tem um pouco mais de dificuldade, mas por causa das cotas ainda existentes, essa é a vantagem. Porque se as empresas precisam ainda, né, precisarem ainda, eu posso ter pessoas também com deficiência, mas eu vou ter um diferencial. Por quê? Eu sou melhor qualificado, eu tenho mais disposição, eu vou numa entrevista mostrar que eu sou mais capaz, entendeu? Essa é a diferença. Você acha que se o PCD, se a pessoa de recursos humanos fosse PCD, tivesse deficiência, e fosse entrevistar uma pessoa que tivesse deficiência, por conta da empatia, tu acha que ia facilitar mais o processo de contratação ou indifere isso para tu? Olha, eu acho que tem mais facilidade, sim, porque nada melhor que você conhecer a realidade do outro sendo isso, né? Acho que a pessoa que vai entrevistar que não tenha esse tipo de situação, que se ela tiver uma certa experiência no convívio, ela vai ter uma facilidade de se pôr um pouquinho no lugar do outro, né? E eu acho que é um trabalho que a própria empresa tem de ter uma cultura na empresa para isso. Porque se isso for normal, as pessoas entenderem, isso não vai fazer muita diferença.
Não é isso que vai fazer diferença, né, na hora de contratação. É óbvio, como eu falei, tem algumas coisas que podem ser proibitivas, porque tem um risco maior, um tipo de deficiência específica. Talvez com uma função específica. Tirando isso, acho que não. Mas responder diretamente essa pergunta deve ser mais fácil, né? Deve ser muito mais fácil. Você, por exemplo, entrevistar alguém com deficiência. Dependente do nível que você tem de deficiência. Você entende que a pessoa, o que ela pode estar passando, fazendo uma analogia da sua situação, não é isso? Sim, sim. Muito mais fácil. Eu conheci pessoal do RH que uma delas era deficiente visual, uma empresa até razoavelmente grande, e ela, eu não sei se acho que não fazia seleção, mas ela treinava o pessoal, ela ajudava, ela é coordenadora de uma área. Legal. Entendeu? Eu fui dar um curso lá, ela participou do curso, e aí, como é deficiente visual, não existia diferença alguma dela participando do processo da seguinte forma, e eu acho que é uma questão de postura interessante. Todas as outras pessoas não tinham deficiência alguma no grupo, tinham 20 a 30 pessoas no curso. E ela queria participar. E aí uma das atividades que tinha era montar um material escrito. Eu não sabia que ela ia participar, não tinha me falado. E o que aconteceu? Não tem problema nenhum. Ela e uma colega faziam juntos, a colega fazia o seu, e ela pegava, e aí? Pegava a mão dela e falava assim, isso aqui é item tal, o que você quer que coloque aqui? Ah, isso, e ia fazendo. Ou seja, no grupo era normal isso. Não há diferença. E aí você não precisa nem ter a deficiência para ter empatia. Não. Entendeu? Isso que é o mais legal. Então, eu acho que aí a cultura do grupo, nesse caso, apesar de ser uma pessoa só, tranquilo. Ninguém tinha esse problema. Aí ela ia comigo assim, vamos carregar uma mesa para levar a mesa. Ela ia lá e pegava a mesa junto para carregar. É porque ela é incluída no processo também, né? Não. Se sentiu incluída. Então, é essa dificuldade que eles percebem. Quer ver, vamos supor, vai pegar a mesa, pegar o exemplo da mesa. Ah, não, você não pode pegar, espera aqui. Nem que ele consiga encostar na mesa, para ele é importante, porque está se sentindo importante, está se sentindo incluído. Não, e na verdade, para ela, assim, é normal, eu vou fazer. Não, eu ajudo. Né? Eu ajudo, ok. Aí eu falei assim, aí eu avisei ela assim, a gente vai ter que passar pro porta, então vai ter que dar uma estudada para ajudar. Vamos lá fazer junto? O pessoal fez junto, ela ajudou, entendeu? Fizemos, colocamos de um lado, colocamos pro outro, para preparar a sala e para depois que a sala foi usada, colocar de volta para dentro. Eu mesmo, assim, é questão de acostumar com isso. Porque, assim, é bem questão da cultura. Se as pessoas estão preparadas para isso, não existe diferença. É claro, tem coisas que vai ter que ser perigoso a gente falar para a pessoa. Olha, a passagem é estreita, é melhor você não ficar aqui. Se você quiser ajudar, vem para cá, desse lado. Ou ajuda a fazer outra coisa, porque vai ser mais fácil. É questão da comunicação também, né? Exato, exato. Então, assim, eu acho que o processo seletivo vai ser bem feito a partir do momento que a cultura de inserção dessas pessoas também vai ser natural. Então, assim, só para encerrar, Paulo, vou te falar um pouco do projeto aqui, do nosso projeto aqui. Por favor. Estou fazendo. Qual a ideia do meu projeto, do Pegados de um Vencedor? Eu botei esse nome porque, brincando, né? Eu falo que o Paulo roubou meu nome primeiro, porque a ideia é fazer de um vencedor. Mas esse é um projeto do Paulo, não sei se você conhece o Paulo, a história do Paulo. E aí eu preciso ficar com pegada do vencedor. Mas enfim, a ideia do projeto é ajudar a pessoa com deficiência a ingressar no mercado de trabalho. Então ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é o currículo, ajudar ela a realmente ter um currículo apresentável, um currículo atrativo, um currículo com objetivo, não aquele currículo que a pessoa só coloca naquela deficiente e entra, não, eu quero um currículo com objetivo. Eu estudei muito, eu fiz muita análise de currículo para poder ajudar a pessoa com deficiência para isso. O segundo pilar é a entrevista, então, as perguntas de uma entrevista, o comportamento, a linguagem corporal.
Eu fiz curso de linguagem corporal, fiz curso de entrevista, fiz curso para como entrevistar pessoas com deficiência, tanto que eu fiz na Talento Incluir, eu não sei se você conhece, é uma das principais associações de São Paulo que trabalha com deficiência, eu fiz 1 ou 2 cursos lá. E o terceiro é o comportamento. Por que o comportamento? Para evitar o turnover. Turnover, não sei se você conhece a expressão, é a pessoa ficar, sai daqui de uma empresa, vai para outra empresa, vai para outra empresa, ou pode trabalhar, entra, sai. E a gente percebe que, talvez você também deve perceber, que as empresas contratam a pessoa pela parte técnica, mas vai demitir pela parte comportamental. E a gente quer deficiente para que ele consiga entrar, permanecer e fazer que nem esse colega aí que você falou, da mãe aí, que entrou como pelo campus e hoje subiu de cargo e está lá até hoje. Quer dizer, ele é um tema de sucesso. E a ideia nossa é fazer esses 3 pilares. Então, o meu projeto é baseado nisso e na experiência que eu tenho por conta da minha deficiência. Entendeu? Perfeito. Vamos conversar sobre isso. E aí você, em algum momento, podemos fazer parceria aí com a BRH, até no evento que eu estou te falando, para ver se você pode ir lá e divulgar o seu trabalho. A gente tem palestra, né? Eu fiz palestra na Santa Cecília, na Unisanta aqui, o Sérgio corrigiu aqui, na Unisanta, e eu sempre, quando eu posso, eu estou palestrando, né? Falando sobre a cota, falando um pouco da minha história, falando que nem tudo é deficiência. Se você não tem um currículo apresentável, você não vai passar. Se você não estuda, você não vai passar. Então, nem tudo é deficiência. Tem outros mecanismos aí que é normal para quem tem deficiência e para quem não tem deficiência. Exatamente. Tá bom, então é só isso, só, Paulo. Obrigado pelo teu tempo aí, 1 hora aqui conversando comigo. Muito obrigado pela explicação. Eu agradeço. É isso aí, a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, foi um prazer estar com você. Obrigado pela oportunidade também, tá? E vamos conversando, tá bom? Beleza, valeu, tchau, tchau, valeu. Um abraço, valeu, tchau, tchau.